Tainá, ela tá. Tainá, agradecer toda a equipe, né? Através da Tainá. Agradecer a Gisele, a gente está com uma representante aqui da Polícia Penal, tá? Que muito nos honra. Fico muito grato de ter aceitado o convite da professora a brilhantar esse diálogo aqui, essa discussão hoje aqui conosco. E agradecer à professora Camila pela iniciativa, o nosso professor Éder, que está aqui sempre com a gente nos projetos. E dizer que eu sei que muitos aqui, com certeza, tinham algum compromisso, talvez, ou gostaria de estar em casa com a família, curtindo outro momento, né, neste sábado, talvez. Mas é muito importante a gente tirar um pouquinho do nosso tempo para debater, discutir assuntos pertinentes à nossa realidade social, à nossa sociedade, né? Trabalhar a questão do protagonismo juvenil, né? Nós, ainda me julgo jovem ainda, a gente está sempre envolvido com esses debates, né? A participação social, discutir os problemas que atingem nosso dia a dia, nossa realidade, principalmente a nossa realidade de periferia, né? A questão da violência, da inserção, da inclusão também. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito gostoso, muito proveitoso, e que a gente possa sair daqui transformado, de alguma maneira transformado, né? A partir desse debate. Então, dizer que as portas da escola também estarão sempre abertas para vocês, tá? Para vocês estão aqui hoje trazendo um pouquinho da vivência de vocês, relatos de vida de vocês, e eu tenho certeza que isso agrega muito valor para os nossos alunos, para todos nós. Obrigado, tá? Obrigado mesmo. Não, no final. A professora, a diretora Sônia pediu só para justificar, né, que ela estava numa formação, ela não pôde estar aqui, a diretora do Najib, mas a gente está representado aqui pela Paula, muito bem representado pela Paula. Vou agradecer aqui, estou em nome da Sônia, né? Isso, Paulinha. Que o professor já falou tudo. Tá? Muito obrigada pela presença de vocês. O João Farias está conosco desde o início do ano letivo, né? Desde 2024, por conta de problemas estruturais, eles estão conosco. E tem sido assim, uma grande parceria, né, das duas escolas. E todos os eventos que nós estamos promovendo, sempre parceria das escolas que dá muito certo. Então foi através deles que vocês vieram e aí nos convidaram para participar. E vai ser de grande proveito, sim, com certeza, né? Mais um mês de aprendizado. Tá bom? Obrigada. Acho que a Sônia ainda vai passar por aqui. Eu acho. Ela é danada. Ela é danada, ela vem. Opa. Oi. Oi, oi. Oi. Agora sim. Então tá. Gente, boa noite. Boa noite. Eu me chamo Tainá, sou uma das coordenadoras do projeto Podcast A Voz da EJA. Sou ex-aluna também da EJA. Fazemos parte da escola Dilma Catete. E o nosso projeto, vou só falar um pouquinho da mini-bio para todo mundo entender. A mini-bio do projeto é que nós, alunos da EJA, fomos desafiados na escola, fomos levados para o Parque do Utinga por várias atividades de vários professores, biologia, matemática, língua portuguesa, qual mais? Você lembra uma? Física. De física. E cada um nos desafiou no Parque do Utinga dentro da sua matéria. A de biologia nos desafiou a bater foto e pesquisar sobre as plantas, sobre os animais que a gente encontrasse por lá.
o de física para a gente bater foto das formas geométricas. E de matemática a gente fazer o cálculo, fazer a quilometragem, de quantos passos a gente dava, fazer aquele cálculo. E a de língua portuguesa, ela nos desafiou a fazer uma redação sobre tudo que estava acontecendo ali. E a gente fez a redação, teve também de inglês, a professora de inglês, o desafio dela foi transformar a redação de língua portuguesa para o inglês. E então, a gente aceitou o desafio, valia a nossa avaliação, e a professora de língua portuguesa nos desafiou a falar, fazer um jornal informal e o outro formal. O informal era para a gente falar da forma que a gente fala, bem paraense, né? Fizemos um vídeo com a Luana, falando um pouquinho, bem informal. E da formal, ela desafiou a gente a ir para o pátio da escola. Sendo que, para a maioria dos alunos, para a gente, na época, a gente tinha dificuldade de chegar, se expressar, falar direitinho, ter aquele medo de errar na frente de todo mundo. Então, a gente ficou com medo. A maioria desistiu, disse assim, não, a gente não vai fazer essa atividade de língua portuguesa porque eu não vou conseguir falar direitinho na frente de todo mundo. Então, aí a gente pensou, a Juliana voltando para casa, de que forma a gente ia fazer. Eu falei assim, Juliana, já sei, vou ligar para a professora e pedir para ela para que a gente fizesse um podcast. Porque no podcast a gente pode fazer os recortes dos vídeos, se caso a gente errar, e passar para a escola certinho. Aí falei com ela, topou na mesma hora. Fizemos o primeiro podcast falando sobre o Parque do Tinga e foi perfeito. E cada mês os alunos foram se interessando. Pra gente era só uma atividade, ia parar ali. E os alunos de fora chegaram, bora falar hoje sobre depressão. Eu tenho um amigo que ele não está muito bem, está com ansiedade, ele está se mutilando. De que forma vocês podem trazer um podcast para cá para a gente poder falar sobre esse assunto? Entrei em contato com a SEDUC, nos encaminharam um especialista, um psicólogo, veio uma coordenação todinha, começamos a falar sobre depressão, para a gente já parar ali. No outro mês, vamos falar sobre violência doméstica? Tem aluna que sofre violência doméstica, não sei o que. Tá, fomos atrás, conseguimos uma parceria com a UFPA, com os professores, e uma professora veio, a professora Daniele veio, começou a falar sobre violência doméstica. Então, cada mês parece que ia piorando, não vou dizer assim, não é piorando, eu acho que as temáticas que a gente estava trazendo para o pátio de uma escola, como muitas pessoas falam assim, são temáticas pesadas. Violência doméstica, interessante, né? Violência doméstica, já falamos sobre transfobia, LGBTQIA+. Então, tipo, racismo. Então, tipo, para a escola ainda é assim, algo assim que era difícil de ver. Alunas empenhadas para poder estar fazendo todo esse trabalho, essa atividade, para poder estar ajudando o outro, estar ajudando o próximo aluno. Então, eles falavam, olha, não, essa temática é muito pesada, sobre LGBTQIA+, não, a gente não vai aceitar na escola. Aí a gente procurou o apoio de novo da SEDUC, e eles na mesma hora nos apoiaram. Falaram assim, eu quero ver da forma que vocês trabalham, que a gente tem uma atividade para fazer da SEDUC, que é sobre isso. E vocês foram na nossa frente e estão fazendo o que a gente veio para fazer, que é a equipe que veio de São Paulo, que é a equipe de convivência, assessoria de convivência. E eles participaram e viram que é muito importante a gente estar trazendo essas temáticas, a gente estar falando sobre essas temáticas, porque é o cotidiano do aluno. O aluno precisa saber de que forma ele deve agir, porque a escola ela fala fatos, mas ela não fala debates, ela não consegue colocar o aluno para debater, para conversar, de que forma pode parar aquele racismo, de que forma pode melhorar, eu posso parar de sofrer violência doméstica, de que forma, existem várias formas que a gente não sabia. Então, a gente trabalhando, pesquisando e principalmente estudando,
principalmente estudando, a gente conseguiu continuar. Então, o nosso projeto, a gente saiu da escola, né? Ex-alunas aqui, tem o Tiago, o Gabriel, tem a Denise, o Mário, Luana, Juliana, eu, tudo ex-alunas da EJA. Mas a gente decidiu continuar porque muitas pessoas foram nos procurando. Então a gente fala assim que a gente é a voz da EJA, a gente é a voz do estudante, a gente está aqui para levantar essa voz que muitas das vezes é silenciada. Muitas das vezes a gente não consegue, ou então também não conhece os nossos direitos. E a gente pega, vai, luta daqui, luta dali. É difícil lutar sozinho, mas a gente corre atrás para estar trazendo esses debates para dentro da escola, a gente conseguir sentar e conversar e trazer essas temáticas assim. A maioria das vezes, os alunos, eles acabam se identificando dentro de cada temática. E no final procuram um psicólogo, procuram a professora, alguém que passou por isso e diz assim, olha, eu sofria violência doméstica e eu não sabia. A gente ouviu muito isso. Eu sofria racismo e eu não sabia. Eu sofria homofobia dentro da escola e também não sabia. Então, às vezes, aquele aluno, ele acabava se silenciando, se sentia inútil na escola e saía. Então, a gente está aqui hoje para a gente sempre estar unindo voz, para a gente estar sendo voz dos alunos. A gente está trazendo um projeto para vocês, apresentando para vocês, para que vocês também consigam ser voz em vários lugares. A gente trazendo o podcast aqui, trazendo um pouquinho da nossa história, sentando com vocês, para a gente assim é algo incrível. A gente sempre teve esse desejo de sentar de EJA para EJA, conversar, porque a gente já passou por tantas coisas, né? Então, a gente está aqui falando um pouquinho da gente e eu acho incrível que essa roda agora a gente possa tirar nossas dúvidas, a gente possa conversar. Se você, Tainá, mas eu tenho algum direito sobre isso? A gente vai ter pessoas aqui, olha, a Claudinha, ela é coordenadora geral da EJA e ela está aqui para nos apoiar também. Tem a Gisele também, que ela vai falar, não sei se vocês ficaram sabendo do caso que aconteceu com a Dona Maria de Fátima, uma ex-aluna que morava no Sideral, né? E o marido dela matou ela. Meu Deus. Só pelo fato dela querer estudar. Ela era ex-aluna da EJA. Todo ano ela se matriculava. Eu estava 3 anos na escola, eu estudei 3 anos, 4ª etapa, 1ª e 2ª etapa. Ano passado eu concluí. E todos esses 3 anos a Dona Maria, ela ia, no metade do ano ela desistia. A gente não sabia por quê. A Dona Maria tinha quase 60 anos. E ela esse ano se matriculou e o marido começou a ameaçar. Falar assim, ó, não vai, tu já tá velha pra isso, tu não precisa, tá estudando. Tamanha velha não se manca, quer tá estudando. Tirando as forças dela. E ele falou assim, e se tu for pra escola, se tu continuar estudando, eu vou te matar. Só que a mulher, ela nunca, né? Às vezes eu penso assim, não leva a sério essas coisas. Ela foi para a escola. Quando ela chegou, ele cumpriu a palavra dele. Ela entrou na casa dela, e ele esfaqueou ela. Cortou o pescoço, facada no peito, na barriga, tentou ir para o hospital, conseguiram segurar ele está preso. Mas assim, e a vida dela? A gente não tem hoje a Dona Maria aqui para estar falando, para estar lutando. Era uma mulher guerreira que estava ali, 60 anos, trabalhava em 3 casas, era doméstica, trabalhava em 3 casas por dia e de noite estava ali na EJA, querendo estudar. E ela foi o quê? Silenciada. E hoje eu trouxe aqui a Gisele para falar um pouquinho com a gente. Vocês podem fazer perguntas para ela, ela vai conversar com vocês dentro do que vocês perguntarem, dentro das dúvidas de vocês. Como eu falo assim, nem todo mundo sabe tudo, né? Mas a gente procura um pouquinho. E ela falou assim, olha, não sei se eu vou conseguir responder tudo. Até os professores falam pra gente sempre. Aí eu falo assim, mas responde o que sabe e os professores falam, se eu não conseguir responder, eu te trago a resposta depois. Entendeu? E a gente faz o podcast dessa forma. A gente tenta trazer o conteúdo, tenta trazer tira dúvidas, e a gente está aqui para isso. Qualquer pergunta para os alunos, para a Gisele, para a Claudinha, a gente está aqui para desenrolar com vocês.
Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Gisele, eu sou policial penal há quase 5 anos. Eu já trabalhei no fórum, na vara de violência doméstica, por um acaso. Não é a minha área de especialidade, mas pelo meu trabalho, né, eu conversei com a Tainá, eu falei, olha, Tainá, eu tenho uma certa experiência, eu tenho um certo contato com esse conteúdo, porque eu também faço direito, eu vou me formar, estou no 9º semestre de direito. E assim, para contribuir, com certeza eu vou. Não sei se eu estou apta a responder tudo, né, todas as dúvidas, mas estou aqui para colaborar com o nível de conhecimento que eu tenho, né, e como ela falou que eu não souber, com certeza eu vou buscar informação para trazer para vocês em um outro momento, eu passo para ela e ela transmite a resposta para vocês. Então, para começar a nossa conversa, né, eu vou falar um pouquinho assim da minha experiência relacionada à vara de violência doméstica, né. No momento em que eu trabalhei na vara de violência doméstica, eu vim descobrir, né, um pouco mais a fundo do que se trata a Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha, ela é um instituto hoje criado por essa mulher, Maria da Penha, que ela foi uma vítima de violência doméstica. Ela tinha um marido que não era brasileiro, era estrangeiro, e após ele conseguir a nacionalidade, depois de casado com ela, ele começou a agredi-la, começou a dificultar com que ela continuasse os estudos, que ela era uma estudiosa, ela fazia vários cursos, e ele começou a querer proibir que ela estudasse, um pouco parecido com o caso da aluna aqui da escola, né, a Dona Maria, que a Tainá me contou. E infelizmente a Dona Maria hoje não está aqui. A Maria da Penha, ela graças a Deus conseguiu, e ela é um marco histórico para o Brasil. O Brasil, ele é uma referência hoje internacional no que tange à defesa da integridade da mulher, né, no âmbito familiar. Porque quando a Maria da Penha sofria as agressões, ela não conseguiu um amparo imediato. Chegou ao ponto dela receber um disparo, o marido dela atirou nas costas dela e deixou ela tetraplégica, e aí ela precisou buscar ajuda, né, até internacional, para que esse homem seja penalizado, porque o processo judicial sempre iniciava, demorava vários anos, e quando era concluído, era anulada a sentença. Ele nunca era realmente condenado. E aí a Maria da Penha, alguns anos depois, lutando, tentando conseguir a condenação desse marido, ela buscou ajuda internacional dos direitos humanos. Foi que os direitos humanos soube do caso e impôs que o Brasil tomasse as medidas necessárias para a punição desse homem. Foi que se estabeleceu a Lei Maria da Penha, que se vocês procurarem na internet, ela tem um instituto. E até hoje ela luta para a preservação da vida da mulher. Que infelizmente a nossa sociedade, ela tem esse pensamento meio patriarcal, meio machista, que a mulher está numa posição inferior. E assim, a Lei Maria da Penha, ela traz alguns tipos de violência doméstica que não é só física, ela é psicológica. Aquela mulher que todo tempo ali sofre uma inferiorização pelo homem, que ela não é capaz, que ela não pode, que ela é só doméstica, que ela tem que viver ali à mercê da vontade do homem, que ela tem que viver a vida dela em prol da vida do homem. E isso hoje não é uma realidade, né? Já foi um dia, a gente já passou por esse momento histórico, mas hoje a gente precisa se libertar disso. E às vezes a mulher que se permite viver nessa condição, ela está ali numa pressão psicológica tão grande que ela acha que realmente ela não tem direito a outro tipo de vida, outro tipo de tratamento. Mas a gente tem delegacia especializada para a mulher. A violência doméstica, ela é um assunto hoje encarado com muita seriedade. E nós temos institutos voltados para essa atenção de violência doméstica. A delegacia de violência doméstica, ela está localizada ali na Mauriti, isso, perto da Duque. 25. Isso. Aí, caso, né, a mulher ela sofra uma violência física, psicológica ou verbal, o homem que vive ali falando palavras de baixo calão,
xingando essa mulher, humilhando, ele também está cometendo crime de violência doméstica. Eu passei por esse caso na minha adolescência contra um padrasto meu. Ele se incomodou porque eu estava com meu namorado e era autorizado pela minha mãe, com 16 anos já era adolescente. E aí ele começou a se incomodar e um belo dia ele começou a discutir comigo, que não queria mais. E aí ele começou a querer me ofender. No outro dia eu fui na delegacia e denunciei ele. Inicialmente eu tive o apoio da minha mãe, ela largou ele, mandou ele embora. Mas assim, a realidade é que a gente sabe que não é sempre assim, né? Em muitas famílias a mãe, ela fica com medo ali de perder aquele sustento. Às vezes o homem é o sustento da casa. Porém, a gente sabe que é difícil. A realidade de se desvencilhar de um relacionamento abusivo é muito complexa. A mulher passa por anos ali sendo dependente, sendo inferiorizada. Ela acha que aquela vida ali é a única que ela vai ter até o dia que ela morrer. Que ela não pode sair daquela situação. Porém, é melhor tentar se encerrar o ciclo da violência ali do que esperar acontecer o que aconteceu com a Dona Maria. Porque às vezes a promessa, ela deixa de ser só promessa. Entendeu? Às vezes o homem é capaz de fazer isso. Então é melhor não pagar para ver, né? Por mais que seja difícil, a gente sabe que a vida de quem mora numa periferia, de quem não tem escolaridade, não é fácil. Vai ter que trabalhar como doméstica, vai ter que trabalhar como faxineira. Mas assim, a gente tem ONGs hoje, né? A Tainá até falou sobre a Casa Brasileira, né? Casa da Mulher Brasileira. Casa da Mulher Brasileira, que eu dei uma lida rápida a respeito. E é uma casa voltada para toda uma assistência de todos os órgãos. Tem delegacia já especializada lá dentro, tem a defensoria, tem promotoria e tem até uma casa de passagem, ou seja, para a mulher ficar instalada lá, tem brinquedoteca, tem uma assistência psicossocial. Então, é uma casa voltada para um amparo mais completo para essa mulher que realmente é vulnerável em todos os sentidos, né? Social, financeiro. E principalmente a gente precisa de uma rede de apoio. Essa mulher, ela precisa de uma rede de apoio, porque a mulher que está em condição de violência doméstica, né, normalmente ela é segregada da família. Esse homem, ele afasta tanto ela do mundo que ela já não tem mais contato com a família, ela não tem contato com amigos, ela não tem uma rede de apoio para se amparar, justamente para ela criar essa dependência do relacionamento dela. Mas é necessário que haja essa rede de apoio e assim, essa conversa aqui ela já é um pontapé inicial para que haja essa quebra de ciclo. Outro ponto importante que eu acho que a gente precisa falar sobre a denúncia. A violência doméstica, hoje, ela pode ser denunciada por qualquer pessoa, não é apenas pela vítima como era antigamente. Antigamente só a vítima podia denunciar e prosseguir com o processo, hoje não. Hoje, qualquer pessoa, anonimamente, se não quiser se identificar, ela pode denunciar. Basta ligar para o 180. O 180 é um canal especializado para violência doméstica, violência contra a mulher. Então, você pode ligar, denunciar anonimamente, não precisa nem se identificar, não vão saber que você que denunciou. Mas, assim, essa é uma contribuição que é necessária para a preservação da vida da mulher. Porque quando a gente fala, por exemplo, no caso de estupro de uma menor, todo mundo se sensibiliza. Eu tenho quase que certeza que 99% do público hoje aqui vai denunciar se ver. Né? Por que a violência doméstica é aceitável? Por que um homem que agride a mulher, espanca ela, não vou me meter porque briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. E aí quando ela morrer, eu não poderia ter feito essa denúncia? Volta, né, com o agressor, né? Aí a pessoa acaba julgando a mulher. Isso. A sociedade, ela cria, né? Ela cria certos bordões para justificar o não envolvimento e a não responsabilização. Só que hoje, todo mundo pode denunciar. Então hoje é uma responsabilidade da sociedade. O dia que aquela mulher morrer, porque ninguém denunciou, sabendo que ela apanhava, sabendo que ela era ali menosprezada, que ela era violentada, e ninguém denunciou, isso é uma perda para a sociedade. Que eu poderia ter intervido, o vizinho poderia ter intervido, os colegas poderiam ter intervido. Ainda que ela voltasse com ele. Mas já ia ter ali uma denúncia, que ele poderia estar preso.
ela estava lesionada, e ainda que ela não quisesse prosseguir com o processo, mas não depende dela, houve a denúncia, tem o fato da lesão corporal comprovada, ele vai responder. Né? Então, já é um fator que poderia mudar o resultado, né? Que uma decisão nossa poderia ter ajudado. Então, é necessária essa conversa aqui. Tenho certeza que hoje, quando a gente sair daqui, já vamos sair com uma cabeça diferente, né? Um senso de responsabilidade maior sobre a vida dessas pessoas. Porque quem está na situação não sabe pedir ajuda, muitas vezes não pede ajuda. E acha que não pode pedir ajuda. Então, por isso eu digo, a responsabilidade muitas vezes é da sociedade, de tentar dar esse suporte para alguém que pensa que não pode, que não tem, que se denunciar não vai ter resultado. Hoje, as mulheres se condicionam, algumas, a viver nessa situação porque não tem condição financeira, porque o homem não sai de casa. Ela quer que o homem saia, mas o homem não sai. E ela não sabe o que fazer, acha que não pode fazer nada. Tem o que fazer. Hoje a gente tem a medida protetiva. A medida protetiva, ainda que não haja agressão física, que é o suficiente para ele ser preso imediatamente, mas ele precisa sair de casa porque ele faz violência psicológica com ela, porque ele faz violência verbal com ela e a convivência não é mais possível, ela tem como pedir uma medida protetiva e ele vai ter que sair do lar e ele vai ter que se afastar dela por até um período, uma distância mínima, e ele pode ser proibido até mesmo de falar com ela por contato de telefônico, rede social. E se ele descumprir, ele é preso. Porque é uma determinação do judiciário. O judiciário determina para a preservação dessa mulher. E se ele descumprir essas medidas mínimas, ele já pode ser preso. Então evita um mal muito maior. Entendeu? Então, essa conversa é necessária para esclarecer essas dúvidas. Porque atos mínimos que a gente pode tomar podem interferir no resultado que poderia ter sido diferente com a Dona Maria. Né? Infelizmente, a Dona Maria ela não teve essa rede de apoio. Ela não conseguiu quebrar o ciclo da violência na vida dela, que chegou até o fato do falecimento dela. E por uma coisa assim que era o mínimo que ela merecia, estudar. Era um direito dela, mas que o homem tomou como se fosse um objeto dele, um instrumento dele, que ele tinha poder sobre ela, e ela não merecia, e ele se sentiu no direito de ceifar a vida dela. Então, essa cabeça, esse tipo de pensamento, infelizmente, ainda é presente na nossa sociedade. Muitos homens têm esse tipo de pensamento dentro do relacionamento e a gente precisa quebrar isso, né? Eu pesquisei aqui, Gisele, também, pesquisei não, uma professora, Daniele, sempre nos ajudou, sempre manda conteúdo para a gente estar estudando. Acontece um estupro a cada 11 minutos, uma mulher assassinada a cada 2 horas, 503 mulheres vítimas de agressão a cada hora, 5 espancamentos a cada 2 minutos. Então, enquanto a gente está conversando aqui, tem alguém passando por violência doméstica em casa, né? E essa violência doméstica, ela é, às vezes, ela é entendida apenas numa relação matrimonial, né? A gente acha que acontece só numa relação entre marido e mulher, mas como eu falei no exemplo, o meu padrasto, ele tentou me ofender, ele me ofendeu e ele cometeu ali uma infração de violência doméstica contra mim. Então, a violência doméstica ela é uma proteção no âmbito familiar, esse é o principal. É uma proteção para o âmbito familiar, na relação familiar. Não propriamente, nem unicamente a relação entre o homem e a mulher, marido e mulher, né? Pode ser entre irmãos. Olha, na minha atuação como policial, eu já levei presa para audiência de custódia por ter agredido a mãe, entendeu? E ela respondeu por Maria da Penha, entendeu? Ela cometeu uma agressão contra a mãe e se enquadrou nesse âmbito familiar, entendeu? Então, essa configuração da Lei Maria da Penha, ela não unicamente quer relacionar apenas o marido e a mulher. Ela pode ser um padrasto com um afilhado, um tio, é aquela pessoa que convive ali, ó,
na mesma casa, no âmbito familiar, que comete agressões verbais, psicológicas, até financeira também, né? Aquela pessoa que vive ali tentando extorquir aquela mulher, sugando aquele dinheiro que ela tem, inferiorizando ela por ser mulher, entendeu? Então, a violência doméstica ela está atrelada ao ambiente familiar, principalmente. A gente vai abrir um momento aí para vocês perguntarem alguma coisa, alguma dúvida, algum questionamento. A violência doméstica normalmente começa assim, né? Verbalmente. A pessoa, como foi o seu caso, você deu um bate naquele momento, né? Mas se você não ficasse calada, silenciada no momento, poderia vir problemas, poderia vir agressão, como foi o caso da Dona Maria. Sim. Normalmente o agressor, né? Mostra só as máscaras. Ele não vai demonstrar esse comportamento logo no primeiro encontro. Assim, falando de marido e mulher, né? Que é o caso mais comum. O agressor, ele vai te convencer ali que ele é uma boa pessoa, e aquele momento de agressão, ele vai acontecer, ele vai alegar o quê? O que a gente normalmente reproduz, né? A gente fala que foi um momento de estresse, um momento de tensão, foi só um deslize, ou então a maioria das pessoas, os agressores dizem, porque eu bebi. E tem um dado que diz que a maioria das agressões não acontecem quando eles estão bêbados. E para desmistificar essa questão de que é só um momento ali de descontrole, por que esse descontrole não acontece no trabalho, com o chefe? Por que esse descontrole desse homem não acontece numa bola, com um colega ali de time? Por que esse descontrole não acontece lá no bar, com um outro colega bebendo, uma outra pessoa que ele não goste? Só acontece aonde? No ambiente familiar. No ambiente Porque não é combate. Se a mulher vai ter força para lutar com ele com o homem, ele vai levar o dele. Verdade. Exatamente. Por causa da covardia. Exatamente. Mas por que a gente justifica, né? Gisele, uma pergunta aqui. Uma vez eu visualizei lá no casório, quando eu ia trabalhar, um homem dando muito soco na mulher dele, né? Claro que ela também, mas ela apanhava, né? Porque ela tinha a força dele. E aí passou uma viatura, né? E eu chamei. Eu disse, moço, esse homem tá batendo nela aqui e eu vi. Ela veio pra cima de mim. Ei, tu viu ele me bater? Aonde que tem uma escura aqui? Deu raiva. Aí disse, então bate mais Aconteceu um fato agora, que eu estava vendo à frente da minha casa agora esses dias. Anteontem. Eu conheço o rapaz, eu só não enxergo essa menina aqui no pelo baixo. Eu vi quando ele chegou de moto, desceu, deu um murro na costela dessa menina, caiu e foi lá. Menina, nessa hora estava só eu na rua. E ele é de uma facção criminosa. Tu acha que só ele me viu ali, tu acha que eu vou denunciar esse homem? E a minha vida? Acontece muito. Eu vi isso. Eu vou denunciar esse homem. Quando ele passou de moto, ele me olhou e ainda fez sinal assim, ó. Pra mim, tipo assim, ó, não viu nada, eu vou denunciar esse homem. Essa mulher entrou pra casa dela. Eu acho que a própria mulher tem que denunciar, né? Isso. A mulher dele, né? Sabe? Como você falou, nós somos uma sociedade para denunciar. Eu, nesse momento, não sou. Não, nesse estado. Não, eu entendo. Entendeu? É difícil. É complicado. A gente sabe que na realidade, né? Quando a gente traz para nossa realidade, tem uma série de dificuldades, né? A gente sabe que tem aquela mulher que sempre apanha, e aí quando a polícia vai lá, como você falou, você chamou, ela foi lá e já brigou com você. Tudo bem. A gente sabe que a mulher que está nesse ciclo de violência, ela, como eu falei, ela justifica a violência. Ela acha que ela merece, ela acha que ela motivou. Não, ele só fez isso porque eu estressei ele. Quantas mulheres aqui não justificam aquela briguinha e tomam para si a responsabilidade? Naquele dia que aquele cara, o namorado, falou mais alto. Não, mas foi porque eu também provoquei. Não, eu motivei. A mulher, ela cria essa responsabilidade para ela. Como eu falei, é um ciclo de violência. Não foi um belo dia, estava tudo bem, o dia amanheceu raiando o sol e ele foi lá e espancou ela. Não. Entendeu? Ele já vem, olha, reproduzindo essa violência há muito tempo.
E essa mulher, ela já se condiciona a aceitar isso por N fatores. Às vezes ela tem filhos, ela nunca trabalhou e ela pensa que vai passar fome, que os filhos vão passar fome, que essa é a melhor condição que ela pode dar para os filhos. Então ela aceita. E aí quando alguém vem intervir, não, mas ele não me bate. Ainda fica com raiva da pessoa que denuncia. Eu entendo isso. Mas como eu falei, tem o canal de denúncia anônima. Mas como essa situação também foi delicada, só estava o senhor na rua, Ele me viu. é difícil mesmo. Me enxerga. É difícil, a gente vai dar sujeito. Eu fiquei assim, pô, a pessoa, alguém viu, vai denunciar, pô, vai passar na cabeça dele, Foi. fui eu, porque só me viu ali, sabe, eu fiquei ali. Não, infelizmente, olha, eu na minha condição policial, eu tive que me mudar da minha casa, eu estava reformando, gastei muito dinheiro reformando a minha casa e o crime me reconheceu, eu tive que me mudar. E eu tenho como me defender, eu ando armada. Aí, imagina uma pessoa comum que não tem nem como se defender. Então, assim, a gente se sente acuado, a gente não sabe como intervir, a gente tem medo de intervir e receber represália. Na rua, sabe o que a gente faz? Procura uma secção que a gente dá ocorrência, para eles acionarem a gente. Pô. Pois é, ainda tem a questão do protocolo, Entendeu? que infelizmente, hoje o policial ele vai intervir, ele ainda é culpado do que acontecer. Então o policial às vezes fala assim, faz o processo legal. Isso. Manda prender, que a gente vai lá e prende. Vai lá na delegacia, a delegacia que emite a ordem, a gente vai lá e prende. Entendeu? Porque assim como o civil, o comum, ele passa por também pensar nas consequências, o cara que está aqui fardado, ele também é uma pessoa comum. A diferença é que ele tem a responsabilização da farda, que para ele vai pesar ainda mais na hora de agir. Então, para ele não agir e ainda ser culpado das consequências, ele vai lá e fala, não, faz o processo que deveria ser feito, porque quando eu tento agir antecipadamente, eu sou penalizado. Por isso que uma parte da sociedade ainda acha que o Estado é ineficaz na defesa da população. Porque, imagine, até uma pessoa fazer uma denúncia, registrar, aquela vítima também já pode ter sido assassinada. Sim. Né? A outra questão da medida protetiva. As pessoas também têm essa ideia de que a medida protetiva também é ineficaz. Sim. Porque eu tenho um exemplo, uma vizinha que ela está sendo violentada, ela está sendo agredida. Eu vou lá e denuncio. Ele vai ter uma medida protetiva que é só um papel de 100 metros de distância. Ele vai lá, além de ele pode fazer mal para a vítima, concluir o que ele iniciou até com o denunciante. Então, assim, acaba, embora já tenhamos avançado muito, não tem garantia de que realmente essa defesa vai acontecer, eu acho que né? ainda tem essas falhas, né? Porque essa pessoa já deve, na minha opinião, ela já devia ser tirada de circulação naquele primeiro momento. Né? Então eu acho que a gente ainda precisa avançar muito nessa questão da efetivação de leis mais duras, né? Para a proteção da mulher, porque realmente a gente fica numa condição de vulnerabilidade muito grande. Sim, infelizmente, apesar do Brasil ser o pioneiro em leis de proteção à mulher, porque em outros países nem se fala em violência contra a mulher. Não porque não aconteça, mas porque realmente é uma sociedade um pouco mais machista que não admite nem a conversa sobre o assunto. Então, assim, o Brasil, como ele já deu o pontapé inicial, né, criação de uma lei específica, proteção, mas ainda assim, ele ainda precisa avançar em métodos mais eficazes para garantir essa defesa. Porque só decretar um papel não vai te defender. Tu precisa que tenha uma polícia que seja acionada imediatamente, que vá cumprir imediatamente ali aquela diligência para defender essa mulher que esteja num iminente ataque. Né? Então, assim, são mecanismos que precisam ainda ser mais bem pensados pelo Estado. Mas promover essas conversas aqui já um pontapé inicial para buscar mais esclarecimento, buscar mais conhecimento sobre esse conteúdo, sobre esse assunto. É necessário que a sociedade também se interesse, porque assim, as leis elas são um reflexo da sociedade. Só que esse caminho, ele é lento. A lei para atender esse reflexo da sociedade, ele é lento. Até um tempo atrás, há uns anos atrás, era crime a traição. Né? Então, assim, porque a sociedade na época não admitia. Né? A mulher não podia trair, não podia divorciar, entendeu? Então, assim,
A sociedade, conforme ela avança, as leis também acompanham. Mas, para a criação de uma lei, demanda tempo, demanda estudo, demanda uma série de protocolos, Senado, que a gente sabe que é lento, é moroso, que quando a lei vem aprovar, a sociedade já mudou, já tem outras necessidades, né? Mas assim, quanto mais a sociedade buscar esclarecimento sobre o assunto, mais rápido vai ser essa evolução. Então esse debate é necessário, é importante para contribuir para a evolução desses assuntos. E hoje ainda é crime trair? Não. Não te preocupa. Pois é. Eu só quero complementar o que ela expôs agora, né, em condições do ser muito lento ainda o sistema. Assim, eu vou falar uma experiência que eu vivencio dentro da minha casa com a minha cunhada. A minha cunhada, ela tinha um tipo de violência em casa, o ex-esposo dela. Então, no caso, eu sempre dizia assim pra ela, e eu comecei a pesquisar, comecei a ler, a gente teve um acompanhamento na escola, nós fizemos um podcast, então eu tive muitas dúvidas, e eu comecei a pesquisar. E aí eu dizia pra ela, cunhada, vai na DEAN. Aí a cunhada disse assim, não, eu vou só solicitar, eu vou aqui numa app, aqui eu vou fazer uma denúncia. E ela foi, simplesmente eles fizeram vista grossa, alguns riram dela, outros tiraram ela para chacota, e eu disse, cunhada, você está indo para o lugar errado. Inclusive o delegado chamou ela e disse assim para ela, olha, isso aí que você está vivenciando não é violência. Isso é coisa besta, isso aí se resolve. Aí eu disse para ela, não, cunhada, vá na DEAN, porque chegar na DEAN tem todo o suporte. E ela foi direto na DEAN. Quando ela chegou na DEAN, a minha cunhada já tem 2 anos que ela está divorciada e tem todo o suporte. Então, quer dizer, o processo dela de proteção à vítima sempre é renovado. Nunca para, eles não deixam. Então, às vezes, o que é que acontece? A nossa falta de conhecimento, de ir no lugar certo, procurar o órgão certo, às vezes tarda um pouco a situação. Mas quando você tem um conhecimento, você já sabe para onde você ir, você já sabe onde caminhar. E aí ela chegou na DEAN, ela contou todo o caso, e eles abriram um processo com ela, do esposo dela, porque quando ela conheceu esse rapaz, ela tinha só 14 anos. Então ela foi a vida toda sempre sendo maltratada por ele, e ela não sabia que era violência. Ela não sabia que ela vivia ali, era um tipo de violência, era um tipo de abuso, até mesmo da sogra dela bater nela. E aí ela conversava com ele, ele dizia para ela, não, porque tu mereceu, não, foi o que tu fez alguma coisa com a mamãe. E aí chegou um tempo que ela disse que ela não aguentou mais e pediu separação. Então o que foi que aconteceu? Ela foi no lugar certo. Eu estava só na cara dele. Ela foi no lugar certo. E quando ela chegou lá, ela tem todo o suporte até hoje. Já tem 2 anos, e esses 2 anos ela tem, quando ele consegue, porque ele tem advogado particular, ela não tem, tudo dela é pela DEAN. E aí quando chega na casa dela intimação, porque chega 16 meses, chega intimação para ela, aí eu vou lá, eu pesquiso, a gente vai atrás, eu disse, não, cunhada, vai aí, vamos achar aqui, e a gente pesquisa, a gente estuda, eu disse, cunhada, vai aqui, ó. Chega lá, tu fala isso, e ela chega lá, ela diz, não, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e aí, mais uma vez, eles dão todo o suporte para ela, entendeu? Eu acho que o que acontece muitas das vezes, a nossa falta de conhecimento que a gente não tem, e acaba tardando as coisas. No caso, a colocação que eu fiz foi relacionada a um momento extremo. Assim, a gente sabe que existem as delegacias, os órgãos que realmente são mais eficazes, bem mais eficazes nessas questões, né? Mas o que a gente fala, como o colega falou, a pessoa está sendo agredida, está sendo... O agressor tem uma arma em mãos, uma faca, quer queimar a mulher, e aí ele sai à procura de ajuda, porque para ele, que é civil, entrar naquele ambiente é mais complicado. Sim. Né? Então ele encontra uma viatura, que são agentes da lei,
eles têm e eles não podem, e eu sei que isso aí não é, nem sempre é por questão de negligenciar, mas é como ela falou, eles têm que cumprir protocolos, é nesse sentido que eu falo. Até você fazer tudo dentro dos protocolos, a vítima já pode ter. Mas na DEAN, ela tem um número específico que você liga, você fala direto. É o 180. Você fala direto com ele, direto, ele manda uma viatura rosa linda pra tua casa. Aí é o que ela falou, né? Esses debates ainda precisam acontecer com mais efetividade para que as pessoas saibam desses direitos que têm, né? Essas palestras, essas conversas, é necessário, importantíssimas para que a população se informe, né? Que a população se informe e saiba justamente onde procurar, porque normalmente a pessoa procura naquilo que já tem mais conhecimento, que está ali mais acessível, é o 190. Né? E as mulheres lá são bravas, viu? Elas vão lá na viaturazinha rosa lá, chega lá e toca o terror. E ela, cala tua boca. As mulherzinhas são... Só complementando a fala dela, finalizando a minha também, é assim, como ela falou, a gente precisa procurar o lugar certo, porque assim, a gente pensa que pela pessoa ser um servidor público, qualquer delegacia vai ajudar. Infelizmente, a gente não vai procurar uma informação, por exemplo, sobre dor de dente num veterinário. O cara é do setor da saúde, mas ele não é um especialista para ter o problema. E aí a gente ainda lida com a questão do machismo. Além desse cara ser um desinformado, ele ainda leva considerações pessoais para te falar alguma coisa sobre o teu problema. E aí ele acaba sendo pessoal na fala dele. Ele acaba levando os valores dele moral. Que ele acha que é besteira, que briga de mulher, marido de mulher mete a colher, aquelas ditas populares que todo mundo fala. E aí a importância de procurar o local apropriado. Caso você não tenha nenhum tipo de informação, não sabe da onde partir, procura o CRAS. O CRAS tem assistente social, tem psicóloga. Então, ela vai, pelo menos, se ela não souber te falar o que fazer, ela vai te direcionar. E o local mais apropriado é a DEAN, que é a Delegacia da Mulher, que fica lá no centro. Então, quando você chegar lá, você vai ter todo o suporte. A delegacia, ela é própria só para esse tipo de caso. A delegada ou o delegado que estiver lá, ela vai te instruir com tudo que tu precisar, do primeiro suporte até o último, que é realmente a prisão, se for necessária, do cara. Ela vai te direcionar para o setor psicossocial. Eu, quando passei com a situação com o meu padrasto, eu falei com uma psicóloga, a psicóloga marcou uma entrevista com ele para tratar o problema de raiva dele, ou qual fosse o problema dele comigo, entendeu? Antes de iniciar um processo, que não foi necessário no momento, porque realmente só foi aquele episódio. Não se repetiu novamente. Mas a DEAN, ela foi um centro criado, pensado. Você tinha quantos anos? Eu tinha 16. Aí foi desde que surgiu o desejo, né? E estudar direito, você precisa. Na verdade, não. Eu sempre quis. Entendeu? Eu sempre tive essa personalidade forte. E eu sempre quis fazer concurso público e me interessei para a área policial. Mas, assim, realmente, como a moça ali falou, essa falta de informação acaba que ela pode ser um divisor de águas em preservar a vida de uma mulher, entendeu? E manter a vida de uma mulher hoje. Porque uma simples informação, ela pode direcionar essa mulher para cessar esse ciclo de violência. E na DEAN, vocês vão ter atendimento psicológico, elas vão te direcionar para uma defensoria, caso você não tenha como pagar um advogado, elas vão esclarecer todas as suas dúvidas sobre os teus direitos, casas de apoio, entendeu? Medida protetiva. E as delegadas, normalmente, elas são, assim, muito qualificadas. Eu já lidei com algumas e elas são extremamente qualificadas, elas são extremamente competentes, elas realmente vão atrás e fazem valer o teu direito. A Tainá vai prosseguir agora. Eu só queria agradecer pelo momento de fala e pela atenção de vocês. Tá? Como eu falei, eu não sou especialista no assunto, mas eu espero ter contribuído. Só um minutinho. Eu acho que tem uns 3 meses, que se eu não me engano, eu vi no Jornal Liberal, foi um texto de vocês,
Mas que vocês tinham. Eu acho que é você, eu acredito que seja vocês. Apareceram no Jornal Liberal à noite. Sim, sim. Vocês tinham ficado no segundo lugar, não é isso? Sim, ficamos semifinalistas. Ficamos semifinalistas do projeto educacional representando o estado do Pará. E é por isso que a gente está aqui. Porque alguém lá atrás acreditou na gente. E por isso que eu vim, porque eu queria conhecer vocês, porque eu vi no Jornal Liberal. Obrigada. Aí quando falar desse policial, é a menina lá no Pedro Teixeira, lá da escola. Isso mesmo. Eu vou lá para conhecer. E eu a gente ficou, né, nós nos inscrevemos naquele prêmio LED da Globo, de 3.222 projetos educacionais do país todo. Ficamos na semifinal, não conseguimos levar o prêmio, mas eu acredito, e nós como alunas, que lutamos até o fim, demos suor pela EJA, falamos sobre a EJA, nós chegamos muito longe. E eu acredito assim que a gente foi sim vencedoras. Porque a gente, em nenhum momento, a gente desistiu, a Claudinha está aqui presente, a Claudinha também ajudou a gente. A gente representou também o Estado na Expo Favela, ficamos lá entrevistando E já tá chegando. milhões de gente que passava por lá, autoridades do nosso Estado. E também participamos, ficamos à frente do estande da SEDUC, na Feira do Livro Panamazônica. Acho que a gente fazia umas 300 entrevistas por dia. A gente passava quase o dia todo, a gente já não tinha voz, a gente revezava. E a gente está aqui para isso, para mostrar para vocês que com dedicação, que você acredita também no seu potencial, não deixe ninguém desanimar vocês, não deixe marido, não deixe mulher, não deixe parente dizer assim, mas tu tá velha para estar estudando, menina, o que é que tu vai fazer? A gente tem, cada um tem a sua história, a gente tem a nossa história, vocês têm a história de vocês. Então, quando eu entrei na EJA, eu entrei com um objetivo, de que aprender a escrever e ler. Eu sempre falei com a Juliana falava, eu falava, eu não. Tainá, inclusive, teve uma pessoa, né, que falou assim, Tainá, tu não sabe escrever, como é que tu vai publicar no podcast as tuas coisas? Menina, eu nunca vi a Tainá tão interessada em português. Tão com sangue no olho, assim, porque eu pensei assim, poxa, alguém com uma autoridade acima de mim não acreditou em mim. Eu vou dizer assim, um professor não acreditou em mim. Ele falou assim, tu vai passar vergonha, porque tu não sabe ler e escrever, menina, tu é da EJA, olha onde tu tá. E aquilo me desanimou totalmente e eu fiquei assim, não, eu vou. Aí teve a professora, Alessandra, ela viu toda essa situação e ela chegou na sala e começou a conversar com o professor e ela disse assim, até então a gente era sozinha, a gente, tipo, aluna, a gente não tinha um professor responsável pela gente. E a partir daquele momento ela acreditou que a gente queria crescer ali dentro da escola. Ela disse, bora. Ela mandava aulas pra gente, mandava texto pra gente ler e ela começou a trabalhar com a gente em cima disso. E eu comecei a acreditar em mim, eu tinha vergonha de escrever um texto. Quando eu fui fazer o Enem, vou contar aqui pra vocês, eu me tremi todinha na sala. Sabe por quê? Eu lembrei da fala dela. Eu não consegui fazer minha redação. Aquilo gerou um gatilho em mim. Eu saí, respirei, entreguei para Deus tudo aquilo. Deus sabia do meu coração, do meu sonho, que era estar aprendendo, estar construindo ali. E eu voltei para a sala. Eu ia sair, eu não ia mais voltar. Porque eu me tremia, meu coração estava acelerado. E quando eu voltei para a sala, foi a primeira vez que eu fiz o Enem. Eu consegui uma nota de 480. E pode sair durante a prova? Pode ir para ir no banheiro, beber água. Então, para mim foi muito. Eu me senti ali naquela prova, não consegui alcançar uma nota que, né, para passar no curso que eu escolhi, mas para mim foi gratificante, foi uma conquista, porque eu consegui terminar um texto, eu consegui uma pontuação boa, entendeu? E hoje a gente está aqui lutando, a gente também continua lutando pela EJA, pela educação, a gente fala sobre o nosso cotidiano. E a gente também está concorrendo a outro prêmio aí, que já vai passar, a senhora vai já falar de novo. É um prêmio Luiz da Gama. Esse prêmio, ele fala sobre os direitos humanos.
E nós também estamos no meio aí lutando, falando, porque é estudante. É difícil a gente ver um estudante com um projeto dentro de uma escola que esteja aí participando de premiação grande aí, disputando com o professor, porque nós disputamos com faculdade, nós disputamos com faculdade, nós disputamos, sabe, com professores. Então, tipo, é importante vocês dentro da escola levantar essa voz, chegar com o professor, bora fazer um projeto. Olha, eu tive uma ideia da gente fazer de leitura, um projeto sobre educação física, um projeto sobre qualquer coisa. E o professor, tenho certeza que não vai ser igual o que eu encontrei, vai ajudar vocês, entendeu? Vai acreditar em vocês e que a gente consiga não ser mais silenciado. Hoje a EJA ela é muito invisibilizada, ninguém dá crédito pra gente, diz assim, é aluno da EJA, poxa, não vai dar pra te trabalhar aqui. É aluno da EJA, poxa, ainda falta muito pra ti, sabe? Pensa que a gente, assim, vou dizer uma palavra forte, que a professora até falou, burros. Muita gente taxa a gente como burros, como os que ficaram sem estudar. Eu até falo, Claudinha, se eu estiver errada, tu me corrige, que o Estado, ele frisa muito assim a educação infantil, né? Ele fala assim, porque a criança é o futuro do Brasil. E a gente, sabe? O futuro da COP30. Então, mas os sonhos não envelhecem. Os sonhos não envelhecem. Eu falei isso um dia desse para Juliana, que a gente precisa continuar sonhando. Eu estou com 60 anos. Ainda tem sonho. E o quê? O sonho não envelhece. Eu quero ler um negócio aqui que eu vou já chamar a Claudinha para falar aqui, sobre uma parlamentar. Ela falou assim, eu não vou citar nomes, mas eu achei super importante a fala dela pra gente, estudante. E eu acabei incluindo algumas coisinhas. As escolas precisam educar para transformar. E educar sem ódio, sem preconceito, sem intolerância. O ambiente escolar deveria ser um espaço democrático, onde todos fossem respeitados, acolhidos, incluídos e garantido seu direito à educação. Que projetos educacionais, como a Voz da EJA, seja incluído em vários ministérios, como da educação, da saúde, mas da saúde por quê, Tainá? Sobre doenças psicológicas, e que a gente consiga alcançar vários ministérios chaves, que eles repensem, nossa, de fato, isso que está sendo falado aqui hoje, que está sendo colocado, é muito importante para a sociedade. Mas tenha certeza que a médio e a longo prazo nós vamos conseguir transversalizar essas políticas que são importantes. Informações cruzadas que chegam de forma desinformadas. Se nós tivéssemos um canal de informação, de sensibilização, eu acho que as pessoas seriam mais humanas. Nós precisamos resgatar a humanidade. Mas como, Tainá? Fazendo isso, apresentando projeto, que alunos venham se levantar, que a escola também nos dê essa oportunidade de estar falando, nos dê essa oportunidade da gente estar brigando por um direito nosso, da gente estar dizendo assim, o podcast, daqui a pouco as meninas vão se apresentar, vocês vão entender o porquê nós continuamos com o podcast. E eu vou passar a fala para a Claudinha. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Desculpe o atraso, mas hoje eu estou bem cansada, né? Já vim da Escola do Outeiro, fazendo o Dia da Família na escola. Nós atendemos 1.100 alunos com várias ações, praticamente o dia todo, ações de saúde, ações de reflexão no item violência contra a mulher. Tivemos o SESC-Senat, o Tribunal de Justiça do Estado, o Ministério Público, o Conselho Tutelar. Então, fizemos um pool de ações que é importante a gente estar fomentando essa discussão. Bom, eu já me sinto em casa, né? É a terceira vez que eu venho aqui. Vim pela Feira do Empreendedorismo, depois vim trazer a palestra da COP30, que é um projeto da EJA, Educação de Jovens e Adultos. E agora, novamente, aqui, quando aconteceu a fatalidade com a dona Fátima, que foi nossa aluna, eu não poderia me furtar de estar
somando com a Tainá, com o grupo do podcast da EJA, para que a gente realmente faça e desenvolva. Eu já provoquei a Tainá, da mesma forma que ela é acelerada, eu também sou, né? De nós irmos ao Tribunal de Justiça do Estado. Lá tem uma coordenadoria que trata especificamente disso. Dentro do sistema estrutural, né? O Estado do Pará... Opa, acho que eu disse aqui. Oi. O Estado do Pará, ele tem uma rede de proteção muito grande, mas, enquanto coordenadora da educação de jovens e adultos, eu percebo que o que falta realmente é informação, né? Quando a Tainá disse, olha, vamos estar lá no Najib à noite, eu disse, eu vou lá. E a gente não pode perder a esperança, né? A esperança do verbo esperançar, de que nós estamos no caminho certo no processo educativo. Sendo o podcast da EJA, sendo a coordenadoria, sendo a DDI, que é a Diretoria da Diversidade e Inclusão da SEDUC, né? Nós temos que estar sim nas escolas, principalmente nas escolas, com as nossas crianças e adolescentes. Porque essa estrutura sistêmica, ela não vai mudar mais, não vai mudar. E nós vamos ainda continuar vendo a cada 6 minutos mulheres sendo assassinadas. Se nós não tivermos o compromisso educacional e formativo de levar essas informações e de formar crianças e adolescentes que tenham a visão de que direitos são garantidos. O ECA está aí. Maria da Penha está aí com 30 anos. Mas nós precisamos ressignificar a metodologia de proximidade, de convencimento, né? Assim como o nosso amigo ali disse, eu não vou denunciar, porque o cara lá do comando vai mandar me matar. E aí são mulheres e mulheres que vão continuar sendo assassinadas. Quiçá daqui a 10 anos, 20 anos, através dos nossos planos estaduais e nacionais de educação, nós tenhamos uma política efetiva contra a violência doméstica, né? Crianças são estrupadas dentro das escolas que nós sabemos, certo? Jovens são estrupadas dentro das escolas que nós sabemos. Tem muita gente que não gosta do nosso secretário José Soares, mas desde quando ele entrou, os processos penais que estavam engavetados na SEDUC, de professores, administrativos, técnicos especialistas que violentaram centenas de crianças, andou. Hoje a SEDUC, ela faz exemplo, ela não tem só uma ouvidoria, ela tem uma corregedoria. Ocorre a denúncia na ouvidoria, ela apura, ela identifica os culpados e ela encaminha para a justiça comum. E detalhe, a punição começa enquanto servidor. Ele automaticamente, após o término do PAD, ele é exonerado a bem do serviço público. O que isso significa? Não vai se empregar nunca mais no serviço público. E é pouco. É pouco. Tá? Porque ambiente escolar é ambiente de proteção. De acolhimento, não é, professora? De acolhimento e de proteção. E nós não podemos ser negligentes, não. Ninguém. Então, hoje nós estamos aqui para somar esforços, para dizer, Tainá, podcast da EJA, a Coordenadoria da Educação de Jovens e Adultos, que eu estou à frente há 1 ano. 1 ano eu venho lutando. Tainá sabe. Expo EJA, Feira do Livro, e vamos lutando, porque a luta é assim mesmo. E ninguém faz nada sozinho. Vamos ver recente, lá na Escola do Outeiro, quantas instituições eu levei hoje? Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho Tutelar, SESC Senat para informar as ofertas profissionalizantes, a palestra do Tribunal de Justiça do Estado, muito importante hoje. Teve curso de gastronomia, teve apresentação cultural, um pool de ações. Esse
esse tipo de ação é fundamental para a escola. Hoje a rede de proteção, ela é imensa, só que nós não temos o quê? Informação disso. Eu tenho medo de denunciar? Tenho. Mas hoje tem a denúncia online. Hoje tem a Maria da Penha online. Você entra com seu celular no site da Secretaria de Segurança Pública e você faz a denúncia. Anônima. Não é preciso nem se identificar. Anônima. Existe todo um contexto de proteção, de defesa. As mulheres são levadas aos abrigos com suas crianças, mas é preciso ter um desdobramento de ação. Não é só a Secretaria da Mulher, não é só a Secretaria de Segurança Pública do Estado, não é só o Ter Paz, não é só a escola, não é a Secretaria de Trabalho e Renda, porque a mulher precisa se emancipar financeiramente, né? É um pool de ações. E nós, enquanto escolas, nós estamos dentro desse processo todo. Não vejo condições de estar fora. A escola é fundamental nesse processo. E eu quero, para encerrar minha fala, dizer assim, existe as possibilidades, mas as possibilidades elas são desdobradas. Todo o processo, olha o nome, processo, início, meio e fim. Não é estanque. Vou pegar aqui, girei, resolvi o problema. Não é assim que funciona. Tá? Nós precisamos informar, nós precisamos estar presente, nós precisamos passar a sensação e a possibilidade de que a pessoa, de que a mulher, de que a criança, de que a jovem tenha segurança, ela se sinta segura. Eu tenho certeza aqui que os nossos professores que estão aqui, a coordenação pedagógica, já percebeu muitas vezes mulheres tristes nas suas aulas. E quem provavelmente são mulheres que sofrem. Né? A nossa aluna de 60 anos que foi assassinada brutalmente era um exemplo disso. A minha prima trabalha no John Macatete, a Carla, e ela está arrasada. Ela é professora de Química. E a dona Fátima era aluna dela. Ela está arrasada enquanto professora. E algumas vezes eu me sinto assim, onde nós falhamos, né? Onde o contexto de professor falhou. Então, eu quero dizer para a Tainá que nós estamos na coordenadoria apostos, nós vamos sim ao Tribunal de Justiça, eu vou elaborar um grande projeto nesse sentido, para que a gente venha mudando esse contexto da EJA. A minha presença hoje aqui mostra que a gente tem esse compromisso, a EJA vem mudando sim gradativamente, estamos levando informação, nós estamos levando capacitação, nós queremos uma mudança de cultura, dessa sistematização da EJA. A EJA que era invisibilizada, a EJA que era excluída, a EJA, não, tira a EJA, não. Minha colega aqui da Policial Penal, eu tenho EJA em prisões, eu que coordeno EJA em prisões, EJA socioeducativo também. Hoje eu tenho 53.748 alunos inscritos, matriculados na EJA. Dentro do sistema prisional, eu tenho 1.278 alunos. Dentro do sistema socioeducativo, que é onde eu não quero que parem, eu tenho 70 alunos, de 12 a 21 anos. Então, é um processo muito longo. Talvez as pessoas não consigam compreender. Mas a gente está aqui, resiliente, insistente e dizendo que a EJA, sim, é uma modalidade importante. E o futuro da EJA é a COP30, não é? É a COP30. Tá? Para isso a gente está levando a palestra de capacitação e geração de emprego e renda para todos os alunos da EJA. Muito obrigada, contem com a gente e em breve estaremos aqui para lançar o projeto contra a violência contra as mulheres, tá bom? Obrigada. Eu sempre falo, né? A EJA ela é resistência.
Nós falamos isso na nossa formatura, fomos resistentes, vários alunos permaneceram de 4 a 3 anos, ficamos até o fim. E eu queria chamar um aluno aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o que é resistência, sobre o que é da importância de continuar a estudar. Esse aluno é o Thiago. O Thiago, ele estudava junto com a gente também, fez parte de vários e continua fazendo parte de vários podcasts. E o Thiago vai contar aqui uma novidade aqui que aconteceu com ele, para dar também para vocês essa força aí. Então, pessoal, boa noite. Eu sou o Thiago Gatinho, né? Sou ex-aluno do EJA também, do Dilma, né? Eu estudava no Helena, né? Depois eu passei pro Dilma, porque infelizmente lá terminou o turno, né? Mas é isso aí, continuei, não desisti, né? E digo para todos aqui que forem também alunos, né, da EJA, que não desistam, porque a gente está nessa porque a gente tem um sonho, porque a gente tem um objetivo, porque a gente tem alguma coisa, alguma meta, alguma coisa a gente tem lá na frente, pode ser uma faculdade, um curso técnico, alguma coisa assim. E é assim, eu não sou só ex-aluno, né? Eu sou atleta também, trabalho na área da massoterapia, eu faço várias coisas. Então, a novidade que tenho para contar para vocês é o seguinte, é um programa, né, que o Bora Estudar, que foi criado pelo Helder. Eu estava de boa em casa, de repente, a Leide me liga. Thiago, como você foi o aluno com o melhor rendimento da turma, você foi contemplado com um cheque de 10 mil do Bora Estudar. Eu, hã? Como assim? Como assim? Sério? 10 mil em material de construção, né? Acho que tô rico, e representando sempre a EJA, né? Representando a EJA. Fui lá, representei, ainda tirei foto com o tio Helder ainda. E o podcast, falando um pouco, né, do podcast, ele me ajudou bastante, porque olha, eu não podia chegar nem perto disso aqui. Eu parava, tipo assim, eu ficava, e agora? O que eu vou falar? Eu não conseguia, então hoje eu já consigo falar, microfone, falar na frente de pessoas, eu não tô nem vendo mesmo, né? Tô nem vendo mesmo, então eu posso falar tranquilo. Todo mundo tá me olhando que eu não tô nem vendo. Então o podcast, ele me ajudou muito e continua me ajudando. E eu fico feliz pela Tainá, né? Pelo convite da Tainá, eu tava no curso. Ela, Thiago, tu vem? Ela me ligando, e eu não podia atender ela. Amiga, eu tô no curso, eu tô saindo daqui. Aí fui lá pra casa dela e a gente veio. Tudo de boa. Então, pessoal, continuando aqui. Questão do pessoal da EJA, quando eu cheguei aqui no Dilma, aí quando eu cheguei na Leide, meu Deus, e agora, Thiago, como é que a gente vai te ajudar? Eu não tenho experiência, ninguém tem. Calma, gente, que a gente vai aprender junto. E esse prêmio eu não ganhei sozinho, eu tive a ajuda de todos eles comigo. Eles me ajudaram e eu não ganhei sozinho, teve dedo de cada um, como eu falei no grupo para eles. E comentei também, falei um texto no Instagram, na foto que eu postei. E é isso. Tá bom, pessoal? Obrigadão por tudo. Então, o Thiago, ele é o nosso estudante, é a nossa referência de resistência, né? O Thiago, deficiente visual, nunca desistiu. Todo dia o Thiago era o primeiro a chegar na escola. E quando ele ia fazer prova, eu falei, como é que o Thiago fazia a prova? O Thiago, ele ia sem mochila, ele ficava só ouvindo. Então a gente aprendeu ali que a gente tinha que fazer silêncio, porque a gente fica conversando e tal, tirava a atenção do Thiago. Então a gente aprendeu a
a colocar o Thiago assim, a gente não sabia como incluir o Thiago, né? Era a primeira vez pra gente, pra escola, mas a gente pegou o Thiago e o Thiago ensinou a gente o que é inclusão. E nós conseguimos alcançar o Thiago, alcançar as necessidades dele. A gente estudava com ele, ele participava de peças teatrais com a gente, ele participava da quadrilha, gente, ele participou da quadrilha. Então, tipo, a gente não foi. Fomos no cinema, o Thiago mexe no Instagram, tá? Ele manda áudio, ele escreve texto, tudo com toque no celular. Ele deve ter um macete dele que ele vai ensinar pra gente também. Então, o que é isso? É resistência, é um sonho de querer continuar, de não desistir, sabe? Ele falava assim, eu quero ser massoterapeuta. Conseguiu, entendeu? E hoje ele tá aí, ele vai e faz, ele é atleta, ele faz tatuagem. Ele vem lá do satélite, lá do Cacimbão, andando sozinho. Isso. Sozinho, todo dia. Hoje eu vou contar um negócio pra vocês. Hoje ele chegou em casa e ele chegou com outra blusa. Eu falei assim, Thiago, tu não veio com a tua blusa do podcast, Thiago? Ele, meu Deus, eu trouxe uma blusa, não sei se é, mas eu tenho certeza que é. Aí eu falei assim, não tem ninguém na tua casa que possa... Ele disse, não tinha ninguém lá na hora que eu fui procurar, mas eu sei identificar. Eu fiquei assim, bora ver. Ele abriu a mochila, não era a blusa dele. Ele é no toque, ele conhece as pessoas pelo cheiro, né, Thiago? É incrível. Deve trocar de perfume é complicado. Aí então eu vou passar agora para Luana. Vem, Luana. Olha, Daniel, rapidinho, por que o colégio não informa pra gente agora? Fiquei sabendo desses 10 mil, eu fiquei. Por que o colégio, a direção, incentivar, né? Eu gostaria de saber mais sobre esse dinheiro agora aí, que eu gostaria. Então, como é que pode? A gente também não sabia como era esse prêmio. E no final do ano, que falaram pra gente. Então, tipo, eu acho que foi uma estratégia da SEDUC de tipo pegar assim, vamos pegar os alunos que tiveram um desempenho melhor rendimento e premiar, porque até então pra gente era só sobre a redação do Enem, quem tirasse a nota máxima, e quando o Thiago foi chamado, a gente ficou surpresa, porque ele teve um rendimento bom na EJA. Ele participava de Eles só tiraram nota boa. Só tirava mais notas boas do que eu. Eu vou chamar a Luana aqui. Vem, Luana. Assim. Pessoal, esse reconhecimento que o Thiago teve, todas as escolas, os alunos de destaque com as notas, né, eles ganharam 10 mil. Tá? Então, a nossa escola teve dois alunos, um de 60 e poucos anos, 62, um aluno de 62 anos, o seu Florindo, e uma outra aluna, a Mondenilce, né, ganhou esse prêmio. Isso só demonstra, né, da importância de vocês terem mais motivação para estudar. Eu vejo que o aluno do EJA, né, pela experiência que a gente tem, precisa criar motivação. Vocês me conhecem, sabem que eu dou aula aqui com vocês. Eu batalho, eu não chego atrasado, eu dificilmente falto, porque eu quero dar exemplo, mostrar como é que se consegue o sucesso. O sucesso se consegue com disciplina, com foco, com garra, com determinação. A gente vai derrubando os muros que aparecem nas nossas vidas, os obstáculos. A gente desmotivado, a gente sem vontade, a gente não é nada e não vai ser nada. Eu digo isso em sala de aula para vocês. Tá? Eu sou, essa palavra EJA, ela é moderna. Eu sou do supletivo. Eu fiz o supletivo, e depois do Mobral, quando acabou o Mobral, criou-se o supletivo, e eu sou do supletivo. Eu sei o que é isso. Eu cheguei pelo Mobral. Entendeu? Então eu sei o que é difícil estudar. Eu comecei a trabalhar com carteira assinada com 15 anos de idade. Com 15 anos de idade, comecei a trabalhar e hoje me aposentei, né, dessa instituição que eu trabalhei 41 anos. Nessa instituição com 58 anos me aposentei, com 41 anos de trabalho. Né? Então assim, não, professor, porque de trabalho, eu digo, meu amigo, também sei e passei. Eu tenho carteira assinada comprovadamente. Eu comecei a trabalhar, com 15 comecei a fazer o supletivo à noite.
Eu sei o que é a dificuldade, porque eu não sou de família rica, eu sou de família muito pobre, de uma família de 11 filhos, eu sou o último, eu sou o caçula da família. Minha mãe com uma 4ª série, né? Mas os 11 filhos se formaram, porque ela tinha uma determinação. Como diz a minha mãe, foi uma predestinada a ser mãe. E ela foi uma excelente mãe, porque ela conseguiu, dentro da limitação do conhecimento dela, mas ela foi, né, cientificamente excelente como mãe, porque ela conseguiu formar todos os 11 filhos, né? De uma família pobre que morava em cima da lama, nas pontes, que morava na ponte. Então, sejam mais motivados. A motivação não é o professor que dá, a motivação tem que ser de você. A motivação ela é interna. As metas, o sonho, através do sonho você se motiva, né? Eu, graças a Deus, hoje, tenho mais de 30 anos no estado, já aposentado de uma instituição privada, né? Tenho minha formação acadêmica, estou completando ainda, né? Eu espero, ano que vem, terminar meu pós-doutoramento, mas eu tenho mestrado, tenho doutorado, filho de família pobre, paupérrima, né? Mas é possível vencer? Mas tem que ter vontade de vencer, garra, determinação. E né? foco, né? Que vocês terão o apoio, justamente de tudo que a Claudinha falou. Esse suporte, nós professores, a gente discute, a gente debate, não se preocupa muito com essa desmotivação de vocês. Conversa com o nosso diretor, com o nosso coordenador. Então se motive cada vez mais, porque na nossa época não tinha pé de meia, não tinha bola estudar, era peia da nossa mãe para a gente estudar. Era o que a gente tinha, era peia. Tá? Então vamos lá, gente. Eu acredito em vocês. Todo mundo era feliz, ninguém morreu por causa disso, ninguém matou o pai e mãe por causa disso. E hoje é verdade. Amo o pai e mãe, te amo a nossa Era pau e enquete. Tu queres fazer uma rebelião, te rebelia no estudo, vai estudar. E tu chega lá. A Tainá, ela sempre falava pra gente, né? Eu lembro que uma vez a Tainá falou pra mim, ela, Denise, tu quer te rebeliar? Te rebelia no estudo, não é isso? Estuda. Te revolta com o estudo pra vai te te revoltar no estudo. Não adianta chegar lá em casa, brigar, falar e, tipo, não sair daquela mesmice ali. Então, era esse o nosso... Sempre é esse. A gente tá aqui, uma ajudando a outra, cada uma termina a tua tese. Com sua dificuldade, com o seu problema, mas a gente não desistiu, entendeu? Que a gente consiga, vocês consigam também levantar a voz, gente. Esse trabalho, a gente não ganha nada. O que a gente quer, eu falo assim pra Juliana disse assim, tu quer justiça? Eu disse, eu quero justiça. Sabe por que eu quero justiça? Porque alguém tentou me parar. Mas eu fui mais à frente dessa pessoa e continuei. Então a minha justiça hoje não é brigar na polícia, não é brigar, sair gritando por aí, fazer protesto. A minha justiça hoje é mostrar que eu sou capaz, que eu posso galgar vários lugares por aí que nem eu imaginava. Perfeito. Hoje o podcast, ele está dentro da UEPA, da Fundação Afonso... Da Fundação Afonso, falando da TV e da rádio. Então, por que, Tainá? Porque, como eu falo, o professor fala, alguém também... Quando a gente acredita em alguém, a gente tem um sonho. Quando alguém fala assim, bora, eu vou contigo, eu sonho contigo. Alguém empurrou a gente, disse, vai, entendeu? E foi a professora Alessandra Almeida. Ela chegou, bora, vocês querem, eu vou continuar. Quando vocês estiverem lá na frente, eu vou voltar. Por quê? Porque ela voltou a estudar. Hoje ela não está mais com a gente no projeto, mas ela faz parte de tudo isso. Sempre ela vai estar presente com a gente. Por quê? Eu não conseguia falar no microfone, eu não conseguia falar com ninguém, porque eu tinha vergonha de estar falando alguma coisa errada, e ela acreditou ali que eu poderia mudar, que eu poderia chegar com alguém e acrescentar na vida de cada um que está aqui presente, da vida de outras pessoas. E quando a gente foi lá para a UEPA, foi justamente para a gente ter um apoio para poder falar sobre os nossos direitos, entendeu? Eu vou para São Paulo, os professores eu peço aqui também, que terça-feira eu vou estar em São Paulo, vou fazer um podcast na quinta-feira
Moacir Gadotti e a Bia Antunes. Se vocês podem recolher perguntas dos alunos sobre a EJA, que fale sobre Paulo Freire, eu vou estar no Instituto do Paulo Freire fazendo essa transmissão e seria importante levar perguntas de vocês para eles lá. O Moacir Gadotti foi amigão de Paulo Freire. Amigão. Quando eu cheguei lá, vi o Moacir Gadotti quase desmaio. Eu falei, meu Deus. E eu sentei com ele, conversei, tá até no Instagram, se vocês puderem, quiserem também participar lá com a gente no Instagram, seguir a gente, é podcast A Voz da EJA. Vocês vão acompanhar a nossa luta. Eu não venho aqui para falar de Tainá, a Denise não vem para falar dela, Luana, Mário, Tiago, a gente vem para falar sobre estudante, sobre dar voz. A gente precisa sair dessa invisibilidade, a gente precisa sair dessa caixinha que a sociedade coloca a gente. E às vezes a gente não tem força. Então, a gente... Oi? Sair do anonimato. Isso. Então, quando vocês verem por aí, como a senhora viu, falou no Liberal, a gente está falando da EJA, a gente está lutando ali pela EJA, para que a gente consiga, porque a EJA me salvou, gente. Eu pensei várias vezes em desistir, mas não desisti de estudar. Desisti da minha própria vida. E o podcast, ele conseguiu me alcançar, graças a Deus, porque eu não estaria aqui hoje. Eu pensava várias vezes, ninguém acredita em mim, eu não tenho força, eu não tinha uma rede de apoio. Então, cada temática desse projeto, ele foi me ajudando. A gente aprendeu literatura fazendo peças teatral, né, Tainá? Aí a gente aprendia de várias formas, sabe? O professor fez uma colocação aqui a respeito de incentivo, né? Realmente a gente tem uma escola que eu gostaria até de falar isso publicamente, né, para os nossos professores, que às vezes falta esse reconhecimento também dos profissionais. Nós temos uma escola de professores incentivadores, realmente entusiastas, que acreditam. O professor aí tem promovido projetos dentro do ambiente escolar, só que infelizmente, como você colocou aí, o aluno do EJA também é descredibilizado e ele internaliza aquilo. Sim. Né? Na sala de aula, eu faço pequeno trabalho mesmo individual de incentivar os meus colegas, né? Eu acho que na minha turma não tem uma evasão maior, porque eu estou sempre, não, vamos lá. Todo mundo consegue, nós vamos chegar juntos, nós não vamos ficar pelo caminho. Porque eu acredito nisso. Eu precisei por muitos anos de alguém que dissesse assim, vamos lá. Eu sou uma aluna que venho de um período muito grande fora de sala de aula, né, mais de 15 anos. E eu passei um período de depressão enorme, quase 10 anos. Então não é fácil para o aluno de EJA. Eu reconheço muitas histórias que realmente os limita muito. E trabalho como esse de vocês é de suma importância para que eles se enxerguem nesses lugares. Pessoas potentes ocupando lugares importantes, porque às vezes eles mesmos não acreditam. Né? Então não é fácil também para o aluno de EJA acreditar em si mesmo. A gente vem, tem um, tem outro que está ali consciente de que ele pode, mas a maioria não é uma realidade palpável para eles alcançarem esses espaços. Né? Então, assim, eu queria, até antes, né, de vocês concluírem, agradecer. Para mim, quando a Paula falou que seria essa a palestra, eu fiquei muito interessada. Né? Eu venho, como lhe falei, fazendo aquele trabalhinho lá com os meus colegas de formiguinha. Vamos lá, né? Porque eu acho que quando a gente consegue juntos, tem um sabor muito maior. Né? Eu sempre tento mostrar o leque de oportunidades que esse último ano, gente, é o último ano. E daqui, né, se vocês pararem agora, vocês vão retroceder, vão voltar mais um ano. Vamos lá. Vocês conseguem fazer isso, conseguem fazer aquilo. Tem uma colega que tem um filho que tem uma limitação, tem um espectro autista. Eu digo, você vai conseguir proporcionar possibilidades para o seu filho, através dos estudos, através das oportunidades de trabalho, você vai conseguir dar para ele ferramentas para se desenvolver melhor, entendeu? Então, assim, eu desejo que vocês aumentem cada vez mais, cresçam cada vez mais, que vocês levem esse incentivo para o aluno de EJA, que a nossa educação de jovens e adultos, né, possa cada dia ser mais qualificada, né? E alcançar as pessoas. Aqui, apesar das limitações que a gente ainda tem nas questões estruturais,
mas nós somos uma escola que temos professores que acreditam, sabe? Eu sou a prova disso. Cada dia eu vejo que da parte da coordenação da escola, nós temos uma escola humanizada, uma escola que escuta, uma escola que propõe assistência psicológica, assim, dentro das limitações, essa assistência não falta aqui, né? Então eu sou muito grata aos professores, à coordenação da escola, principalmente por promover esse tipo de ação aí, para que as pessoas se conscientizem. Infelizmente a gente ainda tem um número pequeno, né, de pessoas que vêm, mas aí a gente faz esse trabalho também de repassar. É isso? Obrigada. Deise, a gente fica também agradecido pelo convite, né, da gente estar vindo aqui falar, da gente estar vindo aqui. Eu falo que a gente, cada lugar que a gente vai, a gente joga uma sementinha. A gente mostra um pouquinho do que a gente passou, do que a gente é e do que a gente pensa. No último concurso, da última entrevista que eu tive, a Fundação Roberto Marinho me perguntou assim: qual o teu maior sonho com esse projeto? E eu falei assim: é falar de uma educação sem sentir dor. Por quê, Tainá? Porque a falta de crédito pra gente, a falta dessas temáticas, isso que está acontecendo é a nossa vida, é o nosso cotidiano. Precisa ser debatido, não é chegar... Eu sempre falo assim, a escola ela já está tão doutrinada de passar assim... quem descobriu o Brasil? Fala a Juliana com essa caixa graça. Quem descobriu o Brasil? Às vezes, muita gente não sabe, fala Pedro Álvares Cabral. Eu não quero mais saber disso, de quem descobriu o Brasil, sair desse conteudismo, e eu quero saber quem pode mudar a história da educação no Brasil. Quem pode mudar a história da educação no Brasil? É nós, estudantes, continuando, sonhando, não desistindo. Eu falei na nossa formatura lá e peço para vocês, professores aqui da EJA, aqui presente, o diretor, que continuem com esse trabalho, motivem, acreditem nos alunos de vocês, porque nós fomos fruto de alguém que motivou, de alguém que acreditou na gente, e nós estamos aqui falando, levando o nome da escola, levando o nome de várias escolas, até faculdades da Parnaíba já falamos, participamos de uma formação de professores. Então, para a gente é gratificante falar da EJA, é tão gostoso, porque foi algo que eu passei lá atrás, e eu posso tirar alguém de um suicídio, eu posso me tirar de um suicídio, eu posso tirar uma aluna que sofreu violência doméstica, que sofreu racismo, que sofreu transfobia, que sofreu preconceito, bullying. Tudo isso mata, e a escola não fala, e nós precisamos falar, nós precisamos ser a voz, nós precisamos chegar assim: professor, olha, eu estou com a necessidade de aprender sobre racismo. Faça um trabalho pra gente sobre isso, bora sentar para debater sobre o racismo. Eu tenho certeza que a professora vai chegar com vocês e vai pesquisar algo que alcance a dúvida de vocês. Vamos falar sobre violência doméstica, a professora vai procurar. Então isso também é motivação, é acreditar, e que a escola continue acreditando. Acreditem na gente também, nós estamos levando aí o nome da EJA para o estado, para fora, para justamente a gente sair dessa caixinha, para as pessoas verem, o Ministério da Educação vê, eita, mas a EJA ali tá subindo ali em algum lugar. Bora acrescentar livros. Gente, a gente não tem livros da EJA. Nunca vi mesmo. Não temos livros. Não temos livros, então a gente fica um pouco esquecido. Mas quando a gente procura saber, procura acrescentar e procura trazer esforço também para a escola, a gente alcança vários direitos nossos. Tá bom? Eu agradeço o convite, eu espero que a gente tenha alcançado um pouco a necessidade de vocês. Como eu sempre falo, a gente é aluno, a gente está aqui para errar, para aprender, entendeu? Se não gostei, não tem problema, a gente vai melhorar. Na próxima vez a gente vai fazer melhor. Muito melhor. Melhorando a cada dia. Isso. Então, gente, muito obrigada. E continuem. E a EJA é resistência. Boa noite. Boa noite. Gostaria de agradecer a presença de vocês.
Quando surgiu assim, a ideia, né, do sábado letivo, chamei o diretor Marcos. O diretor, vamos fazer uma aula assim diferente, sair um pouco daquele contexto de quadro, né, o caderno ali, copia, fazer uma coisa diferenciada, né, para os alunos, até pela questão também que nós tínhamos observado, né, aqueles alunos que estão faltando muito, não sei. A gente já vai porque a gente mora longe. Tudo bem. Tá bom? Tudo bem. Peço desculpa pela... Aqueles alunos que estavam faltando demais, bora trazer esse povo de volta para a escola, que a escola é deles, né? E aí surgiu a ideia, né, de trazer as meninas do podcast, os meninos também, aqui o Mário, o Gatinho, para falar, né, de EJA para EJA, para eles contarem as experiências que eles tiveram, os projetos que foram desenvolvidos e de quebra nós trouxemos também até uma temática sobre a questão da violência contra a mulher. Espero que a gente traga outras temáticas também no decorrer do ano letivo. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, nós como professores, né, nós somos vistos assim, desse ângulo aí que vocês veem a gente. Mas dentro de sala de aula, nós também somos seres humanos aqui como vocês. Quando vocês estão precisando de ajuda fora do componente curricular, nós estamos aqui para ouvir vocês, tá? A EJA, ela tem um trabalho grandioso, tá? Que é um trabalho humanizado, é um trabalho que gosta de ouvir vocês, gosta de que vocês também sejam protagonistas do aprendizado de vocês, né? Como a Tainá disse assim, vocês chegaram, olha, a gente quer uma aula sobre bullying, sobre racismo, a gente quer fazer um debate, a gente também quer ouvir vocês, a gente quer fazer com que vocês saiam dessa condição de ser uma pessoa paciente e ser ativo dentro da escola. A escola é um ambiente de aprendizado, de conhecimento técnico, mas também temas transversais. Quando a gente está lá dentro da sala de aula, professora, mas por que você trouxe esse poema? Porque eu quero ouvir sobre os substantivos, os verbos. A gente entende essa necessidade, até porque lá 10, 20 anos atrás era isso que a gente sentava e estudava na sala de aula, mas os tempos mudaram. Que bom que os tempos mudaram. E aí eu posso trazer, por exemplo, uma aula de substantivo, que o substantivo ele é responsável por nomear as coisas. E quando a gente nomeia acontecimentos da nossa vida, a gente passa a ter um olhar diferente. Muitas mulheres, muitas pessoas não sabiam o que era violência física, verbal, violência psicológica, violência patrimonial. Então, tudo isso, todos esses acontecimentos têm nomes. E eles existem, eles estão aí. E aí você pode levar isso, para dentro da sua casa, para transformar, o seu ambiente de convívio. Quando houve essa ideia, de trazer os meninos do podcast, eu fiquei pensando assim, mas qual seria a temática? Não vamos amarrar, eu acredito no trabalho deles e tudo mais, vamos colocar como uma aula de transformação social, porque quando você sai de uma aula, você necessita sair transformado, nem que seja um pouquinho. Eu acredito que depois dessa palestra das meninas, dessa nossa aula, vocês saíram com um pouco mais de conhecimento, A Gisele trouxe o conhecimento, dela e tudo mais. Gente, a Gisele falou algumas coisas aqui e eu sou muito assim.
assim, de fazer e ficar ali no canto. Eu não gosto muito de dar a minha cara a tapa. Mas me deu muita agonia, porque vem gatilhos. Vem muitos gatilhos. Então, o que eu ouvi aqui, que ela disse, foram muitas coisas que eu passei e que eu ainda passo, tá? Sobre a questão de violência, desde lá dos meus 15 anos, tá? Ainda não parei com esta saga, mas em algum momento eu vou parar. Não sofro violência assim dentro do meu ambiente familiar, com companheiro, nem tudo, mas eu estou numa grande luta em relação à questão de alguns problemas, né, que vieram em decorrência dessas violências, né? E assim, se vocês estiverem precisando, né, desabafar, mas eu tenho medo de denunciar e tudo mais, mas se você só quer desabafar, nós estamos aqui para ouvir. A gente não cumpre só a questão de chegar na escola, passar um conteúdo e ir embora. Nós estamos aqui para abraçar todos vocês. Muito obrigada pela presença de vocês, tá? Num sábado à noite, né? Que é difícil, mas a gente só tem a agradecer. Espero que nas próximas aulas, nos próximos sábados, a gente saia até desta sala, vá para uma sala maior, porque virão mais pessoas, né? Para que a gente possa abordar outras temáticas. Obrigada. Pessoal, vou ser bem rápido, tá? Foi muito gratificante fazer parte, acompanhar essa roda de conversa com pessoas que vivenciaram esse ambiente da EJA, que traz esse relato da EJA para a nossa escola. É como se a gente estivesse conversando e dialogando com pessoas da mesma família, da mesma casa, né? Isso nos deixa muito à vontade, tá? E eu acredito que muitos de vocês aqui se identificaram com essas histórias, com esses relatos. A Gisele foi muito, eu acho que a fala dela foi muito assim, a calhar para todos nós aqui, né? Muito pertinente. E eu queria que vocês levassem adiante, levassem para os colegas de vocês o que ocorreu aqui, o que aconteceu hoje aqui. Esse bate-papo, essa roda, né, essa partilha que aconteceu hoje aqui. Contem um pouco, segunda-feira, na sala de vocês, para que a gente consiga trazer mais pessoas para esse tipo de ação aqui dentro da escola. E dizer que a gente sempre oportuniza esses momentos aqui, tanto na escola Najib, como na escola João Farias, lá também, no outro prédio onde a gente está, e que vocês serão sempre bem-vindas aqui, sempre bem-vindas, e que a gente possa, inclusive, debater eu acho que outras temáticas com eles, outras dinâmicas com eles. Já estou seguindo vocês, tá? Sigam de volta lá. E dizer que eu só queria, assim, enfatizar o que a Camila falou agora há pouco. Não vejam a gente só como institucional, só como direção, só como professora Camila. Vejam a gente também como ponto de apoio. Porque cada um de vocês, eu sei, cada um de nós aqui, nós passamos por problemas, desafios, dificuldades. E a gente não quer ser só direção, só escola. A gente quer também conhecer um pouco da realidade de vocês, nos aproximar de vocês. E às vezes tudo que a gente precisa é de uma escuta. A gente não precisa nem da solução, mas a gente só precisa aliviar o que está consumindo ali naquele momento o coração da gente. E eu acho que você ela foi muito feliz no que ela falou, e a gente queria que vocês levassem essa mensagem para casa.
Tá? E eu já ouvi alguns relatos aqui de alunos e nos sensibilizaram muito, né? Muito. E assim como a gente tem também daqui para lá. Às vezes é o professor que está com problema e desabafa para um aluno. Acontece também isso. E a gente sempre foi acolhido da parte deles. Então, gente, agradecer em nome da Tainá, todas vocês, tá? Eu tenho certeza que a gente vai ter tempo de nos conhecer melhor e as portas estão abertas, tá bom? Obrigado. Muito bom. Projeto de vocês, porque eu acredito que vocês vão fazer um projeto muito melhor que o nosso, que a gente consiga aí tirar esses paradrapos da nossa boca e a gente consiga falar da EJA com amor, com carinho, orgulho, né? Na verdade, orgulho. E dizer que a EJA ela é resistência. Sempre falem isso, somos resistência. Pessoal, usem todo o inconformismo de vocês nos estudos. Joguem todo o ódio, a raiva nesse desconforto pela injustiça, pela desigualdade, as coisas que acontecem aí, que muitas das vezes nos incomodam. Joga tudo isso, todos nos estudos, gente, porque o estudo que transforma, o estudo que modifica, que quebra esse círculo, tá? E que vai levar vocês a outro patamar, tá bom? Só parafraseando o professor aqui, tá bom? Chega aqui com ódio nos olhos para estudar, porque isso com certeza vai levar vocês a outro patamar, tá? Bora fazer uma foto. Calma. Oi? Será que eu vou sair nessa costa? Eu tô apaixonada. Vem logo. Sobe. Aqui? Isso, sobe na cadeira. Tá. Ai,